Lá para Apocalipse, verso 6, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Sobre o nosso corpo ainda, só para terminarmos esse tema que a gente estava falando, como é que será esse corpo na ressurreição, Apocalipse capítulo 20, verso 6, ele vai dizer assim, né, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, ou seja, é um corpo incorruptível, é um corpo maravilhoso. Apocalipse 21, verso 4, vai falar isso também. Vamos lá, em Apocalipse 21, verso 4. Apocalipse capítulo 21, verso 4, ele diz assim, olha só, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então, quem vai para o céu não tem tristeza, não tem por que chorar. Será um corpo totalmente transformado por Jesus, longe de sofrimento, longe de preocupações, de dores. Lucas capítulo 20, verso 36, o Senhor Jesus ainda vai falar sobre esse corpo, Lucas 20, 36, sobre essa incorruptibilidade e atividade do corpo, incorrupto, né? O verso 36, ele vai dizer assim, pois não podem mais morrer, porque são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então a morte não vai existir mais para nós. Romanos 6, verso 9, ainda. Romanos 6, verso 9, vai falar sobre esse corpo que nós vamos ter. Eu estou só passando para a gente, sabedores de que havemos Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Assim como Jesus, somos nós. É um corpo totalmente transformado por Jesus. Apocalipse capítulo 7, verso 16, vai falar ainda sobre este corpo. Apocalipse, capítulo 7, verso 16, olha só. Esse é o corpo que nós vamos ter logo, logo, verso 16, com o Senhor Jesus. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Lembra de João 4, que a gente falou sobre a questão da sede? É, e João 4, a parábola lá do rico e o Lázaro, que a gente falou sobre a sede de água, né? A presença de Jesus, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E aí você vai entender aquela maldição que tem em Gênesis 3, quando Deus fala para Adão, do suor do seu rosto comerá o pão, dos abrolhos aí da terra. Então, toda aquela maldição da exaustão do trabalho não vai existir mais. Você vai trabalhar e não vai se cansar. Como diz Isaías, será como a águia, né? Ou como a árvore plantada junto à ribeira, Salmo 1, Salmo 23, né? E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Ainda em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, Apocalipse 22, verso 14, nós temos ainda, então, são vários textos que vai falar sobre esse corpo que nós vamos ter. Apocalipse 22, verso 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E aí, a árvore da vida, aquela que estava lá em Gênesis, capítulo 3, que Adão não
pôde comer, porque tinha pecado, nós vamos poder comer. Não que para nós isso vai fazer diferença, porque nós já fomos ser transformados, nós somos igreja. Isso é importante. Por quê? Depois você vai ver em Isaías que aqueles que vão nascer pós-tribulação, com o Senhor Jesus, eles vão comer da árvore da vida e do fruto todos os dias que eles puderem comer, e aí não vão morrer, vão comer e vão viver eternamente se alimentando da árvore da vida. E assim, lembra que a gente falou que Deus não tem um plano B? Deus sempre teve um plano. A questão era organizar isso à humanidade. Não que Deus não tivesse organizado, pelo contrário. A gente vai ver em Apocalipse que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que eu e você existissem, Jesus já tinha sido crucificado. Então a questão era, se Adão não tivesse pecado com Eva, talvez o caso seria Caim, né, com certeza, ou outros na frente, às vezes nem Caim vai saber, né? Esse corpo será maravilhoso e glorioso. Mateus 13, 43. Mateus capítulo 13, o verso 43, vai falar sobre este corpo glorioso que nós vamos ter ali no céu e com Jesus para a vida eterna. Depois a gente vai ter um tempo para pensar, né, sobre isso aí. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá vendo esses textos que às vezes a gente lê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aí foi antes da igreja. Jesus falando para os judeus, antes da igreja. Depois nós vamos ver que em Apocalipse, em Atos, vai falar sobre Jesus, o Espírito que fala para a igreja. E depois, em Apocalipse, nós já vimos o que o Espírito diz. Ou seja, a igreja foi arrebatada. Parece uma palavra bem simples, mas Deus não ia fazer esse, como é que fala? Não ia estar desatento a direcionar ou a igreja ou ao povo sem a igreja. Romanos 8:18, vamos lá para Romanos 8:18. Romanos capítulo 8, verso 18, ainda sobre esse corpo glorioso, ele diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o apóstolo Paulo falando, é, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, assim, até a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a natureza aguarda aí quando os filhos de Deus vão ser revelados. Quando isso? No dia do arrebatamento. E aí a igreja, a terra vai ser restaurada, a natureza vai ser restaurada. Essa, essa ganância do homem, essa questão da exploração da matéria-prima, a destruição da natureza, né? Esse aquecimento global, a gente vê assim que o dinheiro não tem mais valor para ninguém, no mundo inteiro. Não é uma coisa assim, as pessoas gastam milhares de dinheiro em carros, em roupas, objetos, não que isso seja pecado, mas, né, a palavra de Deus diz que nós temos um outro propósito na nossa vida. Não é ser rico, não é pecado. Quando a gente esquece o propósito nosso, esse é um pecado. E não importa quanto você tem um ou você tem 1 milhão. A gente não pode esquecer disso. A natureza tem gemido pelo nosso pecado.
Nós cristãos deveríamos e devemos fazer a diferença, desde na separação de um lixo reciclado, jogar um papel no chão ou não, é, tem tudo isso, plantar uma árvore, são questões que são pequenas, mas que a gente trabalha para a obra de Deus, que ela conquiste todo esse planeta. Esse corpo glorioso, Colossenses 3:4, vamos ler Colossenses 3:4 também, é, a, falando um pouco aí de Colossenses capítulo 3, verso 4, ainda falando desse corpo que nós vamos ter, devemos ansiar por isso, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Quando Jesus voltar no meio do céu e chamar a sua igreja, eu e você vamos manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. Quando ele fala, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele vai falar as bem-aventuranças, e aí ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, e aí ele começa, né, a Pai Nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Eu e você já devemos manifestar a glória de Deus aqui na terra, chamar o reino de Deus. Às vezes as pessoas falam, o mundo vai piorar, o mundo vai piorar. A gente pode até entender, é, compreender que isso faz parte de uma profecia e ela vai ser cumprida. Mas não quer dizer que ela vai piorar perto onde você está. Como é que nós vamos ver isso? Nas pragas do Egito. Ah, você vai lembrar das pragas do Egito? Assim, só para você ter uma noção, nós temos uma noção, enquanto o povo, o mundo, vamos pegar assim, ó, o mundo egípcio padecia, o povo de Israel ali não sofreu as pragas do Egito. Ele não tinha problema com as rãs, não teve problema com os piolhos, não teve problema com a água virar sangue, não teve problema com os gafanhotos, com a nuvem espessa, a escuridão. Eles não tiveram a mesma dificuldade que o mundo egípcio tinha, apesar de estar ali no mundo, no Egito. Então, na nossa vida, nós podemos chamar o reino de Deus sobre nós. Falar, Deus, traz o seu reino sobre nós, que possamos viver esse reino maravilhoso de Jesus todos os dias da nossa vida, livre das armadilhas de Satanás, livre das lutas deste mundo. Mas a gente sabe que no mundo teremos aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E é o nosso reino, é o reino de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, um embaixador, apesar de estar num solo de um outro país, ele segue as leis do seu país, não do país onde está alojado, mas do país o qual enviou. Nós somos emissários de Cristo para pregar as boas novas, o evangelho de Jesus. Então, mesmo nós estando na terra, e aqui uma coisa importante, o cristão não levanta uma bandeira. O cristão não é brasileiro, não é paraguaio, argentino, o cristão não é americano, o cristão não é europeu, o cristão não é oriental. O cristão levanta a bandeira do reino de Deus. Nós estamos como emissário no Brasil ou qualquer outro país, mas nós não somos daqui, né? Nós somos do mundo de Deus. E isso é loucura para os homens. E isso é muito importante porque, às vezes, nós queremos ser judeus, levantando uma pátria, uma nação, falando, nós somos. Não, nós não somos. Nós somos cristãos.
E isso faz diferença, porque o reino, por isso que para Pilatos e até para os discípulos de Jesus, para Judas principalmente, para os zelotes, foi os judeus, eles reclamavam porque Jesus falou: meu reino não é aqui. Aí eles, como você não é daqui? Você é judeu, você tem que lutar pelo povo judeu. E Jesus falou: não, não estou lutando pelo povo judeu, eu estou lutando pelo povo de Deus. E isso é tremendo, porque ele não levantou uma bandeira da nação israelita, ele levantou a bandeira de Deus. E isso foi muito complicado, porque as pessoas olhavam assim e falavam: não, mas peraí, você tem que ir. E Jesus falou: não tem nada, não. Se eu quisesse, mandava vir uma legião de anjos agora e matava todo mundo. Mas eu vim cumprir a palavra de meu Pai. Cabe que o Filho do Homem venha a morrer crucificado para salvar a muitos. Um homem, a morte de um homem, como diz os sacerdotes, um homem, Caifás, deveria morrer em prol de toda a humanidade. Humanidade, não em prol de uma nação. E isso desconfigura muitos pensamentos. Lembrando sempre que as 70 semanas de Daniel tem a ver com Israel. E depois, o milênio, aí já não existe mais Israel. Agora nós temos o povo de Deus e o povo que não é de Deus durante o milênio. Depois nós vamos ter uma grande última batalha, nós vamos ver isso tudo em Apocalipse. E isso é importante porque parece que o cristão tem amarrado a graça de Deus ao Velho Testamento, não ao Velho Testamento, mas à lei, porque a lei não está sobre nós, porque se a lei estivesse sobre nós, seríamos julgados pela lei. Mas hoje nós somos julgados e libertos pelo sangue de Jesus. E muito importante, vários homens lá atrás não viveram pela lei. Abraão, os patriarcas, Davi, e ele ainda cita no Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor, levanta-te e deita os seus inimigos debaixo de seus pés. Isso é muito importante, porque Jesus falava: olha, disse o meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor dele era de Jesus. Você vai lembrar em Josué, quando ele estava para atravessar o Rio Jordão, apareceu Jesus, né, o general lá, apareceu para ele, e aí ele perguntou: você é por nós ou contra nós? Olha só, e o que o anjo vai responder? Eu não sou nem de você e nem contra você. Eu sou contra os inimigos de Deus. Olha só. Então, até Josué falou: eita, nossa, eu gosto muito desse texto. Vamos lá em Josué, só porque daí a palavra do Senhor ela é tão rica quando a gente começa a ler a, a travessia aqui. Josué, deixa eu só pegar aqui. Josué, capítulo 5 de Josué, olha só, o verso 14. Ó, Josué, capítulo 5 verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. O verso 14 aí. Ó, a, pode ir para o 13, fazendo um favor, Gustavo? Aí, verso 13 aí. Então, ó, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos?
ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E aí a gente, lógico, é Jesus, porque nenhum anjo recebe adoração a não ser Jesus, e lógico, Satanás que quer. Que diz o Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que está é santo. E fez Josué assim. Então Josué já pergunta: você é dos nossos ou contra nós? Ele falou: não, eu sou o general do Senhor. Então, e isso é muito importante, porque assim, ou Josué andava com Deus e seria amigo de Deus, ou Josué não andava com Deus, seria inimigo de Deus. Então, assim, Deus não estava levantando uma bandeira, ele estava cuidando do seu povo. Era o povo de Israel? Nessa situação, amém, era o povo de Israel. Porque Deus tinha um propósito e levantou. Deus, você vai lembrar de Nínive. Nínive, Jonatas ficou entristecido porque Deus não destruiu Nínive. E ainda Deus fala: olha, tem mais de 100 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e você quer que eu destrua todo mundo? E Jonas falou: quero. Né? Assim, Deus falou: não, filho, não vou destruir, não vou destruir. Mas é o povo de Nínive, não é o povo eleito. Quem disse isso? Né? Não existe nenhuma palavra de Deus que diz que Deus se agrada com a morte do ímpio. Deus não se agrada com a morte de ninguém, diz a palavra do Senhor. Então, assim, a gente tem que entender, e isso é muito importante, porque o nosso papel hoje do Evangelho da Graça de Jesus é mostrar para as pessoas o caminho do céu através de Jesus. Não é criar tradições, pensamentos que distanciam da verdade de Jesus. A palavra de Deus diz: orai pela paz de Israel. E isso é nossa obrigação. Que Deus exerça sua mão poderosa no povo de Israel, né, que assim, infelizmente está sempre brigando, e aí tem todo um recorte histórico aí, depois você pode pesquisar e ler, né? O que eram aliados hoje não é mais. Irã foi aliado de Israel durante muito tempo, né? Até quando foi para em 48, quando a ONU foi decidir lá, Irã foi a princípio contra e depois foi a favor da construção de Israel e hoje estão ali lutando. Então assim muda, né? A gente vê muito isso. A União Soviética brigou lá com os Estados Unidos durante muito tempo e hoje Estados Unidos e Rússia parece que andam juntas, né? Os presidentes alinhados. Porque Deus mostra exatamente isso. Às vezes nós estamos preocupados com bandeiras e a única bandeira que nós deveremos levantar é a bandeira de Jesus. Então, olha só, nosso corpo será glorioso, guarda isso aí. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Isso aí é triste. Quando isso vai acontecer? Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 15. E olha que eu queria ter terminado isso hoje, para amanhã a gente continuar em Daniel 12, mas me empolguei ali. Apocalipse capítulo 20. Então, ó, nós vimos a ressurreição dos santos. Quando eu digo santo, kadosh, separado, a palavra de Deus diz que nós somos separados do mundo. A santidade é uma coisa muito importante porque é, parece que ser santo é algo assim, não, né?
Ser santo quer dizer separado. Nós somos escolhidos para sermos separados. Assim como nós falamos de Israel, os escravos ali na época do Egito, eles eram separados. Assim como foi a travessia, os 40 anos no deserto, lembra que os primeiros, com exceção de Caleb e Josué, todos foram mortos, inclusive Moisés não entrou na Terra Prometida. Então, assim, tem muita coisa que a palavra de Deus ela é muito tremenda, muito maravilhosa. Ó, Apocalipse, verso 20, do 7 ao 15. Ó, quando, porém, se completar os mil anos, Satanás será solto. Lembra que em Apocalipse nós vamos ver direitinho isso aí, tá bom? Satanás, depois da grande tribulação, dos 7 anos, acaba as 70 semanas de Daniel, ufa, terminou. Aí Satanás é preso por 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás é solto e vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gente, pensa, é, é, o pecado está inserido em nós mesmos, né? Não tem jeito. Imagine uma humanidade viver 1000 anos com Jesus. 1000 anos. Vamos até o Jerusalém, a Nova Jerusalém não vai estar aqui na Terra, ela vai estar no meio do céu, vai ser tipo a, é, como eu falo, é assim, uma parte, né? A Terra vai subir, vai ficar elevada, assim, igual vem em filmes, né? Uma porção de terra elevada assim, e de lá vai cair uma cachoeira que vai banhar toda a Terra. E aí, olha só, será solto e vai seduzir as nações nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a região ali da Ásia. É, alguns acreditam ali que é a Rússia e a China, né, bem provável, a fim de reuni-los para peleja. Importante, ó, nós estamos falando da região. Então, assim, não adianta hoje você ou eu falarmos, vai ser a China e a Rússia. Ó, vamos pensar. São 1000 anos com Jesus. Já teve a tribulação, já teve a batalha lá. Mas já foi preso Satanás 1000 anos. Ou seja, tudo que você entende de mundo hoje não vai existir depois de 1000 anos, certo? O Império Otomano acabou. A União Soviética acabou. É, é, o que se entende, igual lá, a Babilônia não existe mais. Aí fala, hoje a Babilônia é o Iraque. Não, a Babilônia não é o Iraque. O Iraque está na região do rio Eufrates e Tigre ali, e ali é aquela região da antiga Babilônia. Então, aquele povo que viveu lá na Babilônia, que falava uma mesma língua, e aí teve a Torre de Babel, não existe mais. É um erro, às vezes, a gente falar assim, esse povo é aquele povo lá, olha só, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não existe mais. E acabou. Então, durante 1000 anos, esse mundo que nós conhecemos hoje não vai existir. Não vai existir nem Brasil, não sei, na verdade, às vezes pode até existir um país por questão de localização. Lembrando que tem gente que vai nascer no milênio, no normal, vai ser na época como Adão, e vão comer do fruto. Não podem, e aí uma coisa importante, eles não podem comer do fruto da vida, porque se comerem, o que vai acontecer? Eles vão ser como Adão de novo, né? Viver eternamente. Então ali, eles vão estar do lado de Jesus, vão poder comer da folha para não ter doenças. E aí vão viver. Quem morrer cedo, diz lá no milênio, vai morrer com 120 anos. Então, aqueles que vencerem
o milênio, esse sim, né? E aí talvez você pode pensar assim, poxa vida, eu podia ter nascido lá, né? No milênio, né? Eu também já pensei, falei, poxa, seria realmente e com Jesus seria um ambiente bem agradável, né? Seria outro nível de vida, mas não é isso. Então, ó, amanhã a gente continua aí em Apocalipse, eu vou marcar, né, esse texto, ele é muito rico, Apocalipse capítulo 20, e a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Amém? Que Deus nos abençoe no restante desse dia, nos traga a sua presença, nos traga a sua direção. Que Ele fale conosco todos os dias, para obtermos a vitória que há em nós por meio de Jesus Cristo. Através de nós, a graça de Deus venha reinar neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia, todos nós.